19 de março de 2019, a nossa 7ª aula de escritura pública. Vamos lá. Boa noite, Lorena. Estamos aqui com a nossa escritura. E também aqui com o nosso código. Eu vou abrir aquele arquivo nosso que eu lhes enviei ontem, que é o arquivo área de trabalho, cursos de escritura pública. Esse arquivo eu vou imprimir esse arquivo. Você está com ele, eu acho que eu não vou imprimir não, eu só vou abri-lo e vou compartilhar aqui com você na tela, vai ser melhor. Vamos lá, eu vou acompanhando com você. Ah, você já imprimiu, que ótimo. Nossa, que bom. Vamos compartilhar aqui. Então, o share. Estamos com ele aqui. Nós já vimos, então, que nós fizemos, assim, as adaptações do nosso roteiro, né? Aquele roteiro, ele sofre modificações, Lorena. Então, você, na sua prática, você vai fazendo modificações aí, o que for mais adequado. Por exemplo, nós temos referência expressa ao registro livre do protocolo geral. Indicar, por exemplo, o número do protocolo e a data. Então, esse item nós vamos inserir aqui no 4.0. Foi o que eu fiz. 4.1, na verdade, para ficar todos legais. 4.1. Então, nós colocamos lá isso. Ó, então, vamos ver o que fizemos ontem. Vamos passar juntos. Nós fizemos, então, o cabeçalho, a abertura, a qualificação subjetiva e a procuração com a capacidade. O cabeçalho, você viu, Brasão, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, município e comarca, tabelionato de notas, CNPJ, CNS, endereço, telefone, livro, folhas. Escritura pública de compra e venda que fazem os vendedores em favor do comprador na forma abaixo declarada. É aquela frase. Então, perfeito. Lorena, quando você for estudar a escritura, você pode não necessariamente fazer toda a escritura em um só dia. Na datilografia, você faz só o cabeçalho. Então, por exemplo, segunda-feira você treina só o cabeçalho, porque são 5 frases. Aí você decora essas 5 frases. Na terça-feira, você vai treinar o 2, que vai ser o pré-objeto, objeto, pós-objeto. Fica mais dinâmico. A abertura, nós vimos que está tudo ok. Saibam todos quanto a essa pública escritura de compra e venda de imóvel rural. Virem que aos 18 de março, nesse município, então eu coloquei naquele nosso esquema anterior, data, local, neste segundo tabelionato de notas, repetiu o CNPJ, o CNS, localizado no endereço, telefone, compareceram perante mim as partes justas e contratadas, entre si a saber. A qualificação subjetiva, uma hipótese de solteiro e a hipótese de um casado, correto? Então você vai fazer a qualificação, não podendo esquecer que a data do casamento, casado, você vai colocar em data, e aí você já vem informando sobre o regime, na vigência da lei, e aí você informa os dados. O termo, se o casamento ele foi feito, obviamente, ele vai ter um número do termo no livro, numa folha do livro B. Então você vai informar o termo, a folha, o livro, e qual foi o cartório, o tabelionato onde foi realizada aquele casamento, do RCTN da cidade. Como se não bastasse, eu acho muito prudente você adicionar
as informações da certidão de casamento. Certidão de casamento, aquele número todo que foi expedido, a data da expedição da certidão. Então, você não só informa a data do casamento, você informa o termo, livros e folhas, correto? O local do tabelionato de o RCPN, na verdade, onde foi feito aquele casamento, e ainda você vai informar o número da matrícula. Então, fechou. O número da matrícula e o número da certidão, obviamente, porque o número da matrícula, aquele número grande que vem lá na certidão de casamento, ele está numa certidão, e você coloca a data de expedição da certidão, residentes e domiciliados. Nós vimos que lá na certidão dela, do divórcio, por exemplo, não tinha data do divórcio, né? Pequenos detalhes. A procuração. A procuração é uma outra frase que você vai digitar. Então, você vai, a parte A, ou as partes são representadas pelo mandatário, nome do procurador, por qualificação. Obviamente, o mandatário, ele não precisa ter a esposa qualificada, correto? Já acima qualificado, já apareceu. Uma questão é o seguinte, Lorena, uma situação você outorga mandato ao advogado, a uma pessoa que porventura é um advogado, né? E outra situação são aqueles casos específicos onde é indispensável a presença do advogado. Sim. Correto? Então, o advogado ou uma outra pessoa ser o mandatário, pode ser uma pessoa qualquer um, o advogado, mas você também tem que lembrar que em algumas situações é imprescindível o advogado. Na lavratura da escritura, por exemplo, no divórcio, as partes são capazes. Você ainda assim vai ter o advogado, correto? Sim. Quando você lavra o instrumento do mandato, esse instrumento ele vai ser lavrado em um determinado livro. Esse livro tem folhas, é o livro, né, de procurações. Nós temos o nome do livro. Esse instrumento foi lavrado em data, procuração lavrada em data, conforme a certidão expedida também em data. Então, você informa onde foi feita aquela procuração. Procuração, ela fica no livro de procurações. Número do livro, folhas, local do cartório, do tabelionato de notas e também ainda a certidão. Mas isso você tem que decorar. Sendo que aquela cópia ficou, uma dessas cópias vai ficar arquivada aí com você. Você está lavrando a compra e venda agora, a cópia vai ficar arquivada aqui com você. Então a gente não pode esquecer disso, que a cópia da certidão vai ficar arquivada no livro, porque nós temos o livro próprio, o livro arquivo de procurações, sob o número X, folhas Y. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente teatro que dou fé. Vencemos, então, a nossa primeira parte, bem tranquilo. A gente não gastou 10 minutos. O pré-objeto, e pelos outorgantes vendedores, me foi dito, isso, na verdade, esse pré-objeto, ele pode ser tanto a expressão do negócio jurídico e a declaração da vontade, como uma mera introdução para o objeto, para o que está por vir. Esse pré-objeto você vai interpretar dessa forma. Pode ser que você indique o negócio jurídico e a natureza do negócio jurídico e o objeto do negócio jurídico, mas também pode ser que você simplesmente coloque essa introdução. E eu acho melhor dessa forma. Por quê? Quando você cria uma linha só para declaração, ela fica mais completa. Você vai entender por isso na hora que formos embaixo. Ó, o pré-objeto, vou aumentar aqui um pouquinho, para você ver aqui na tela. Eu tenho que aumentar aqui embaixo. O pré-objeto. Então, pelos outorgantes, me foi dito que a justo título são senhores e legítimos possuidores de. Vou descrever o imóvel rural. O imóvel rural, ipsis literis, como consta na matrícula. Se eu só tenho aquela descrição no início da matrícula e depois o registro anterior na matrícula, eu coloco o registro anterior. Eu posso colocar o registro anterior aqui nesse momento. Ou então no item 3.3. Não tem problema. Eu coloco o registro
se porventura tiver o último registro. Então, eu tive averbações, tive registros, tive averbações, registro. O último registro, é o registro 8, por exemplo, mostra que aquele imóvel ele foi vendido para uma determinada pessoa, que essa pessoa agora é o vendedor. É o vendedor. Então, eu vou informar o último ato daquela matrícula, porque aquele último ato da matrícula, ele atesta que essa pessoa que hoje lavra a escritura pública, ela é a legítima possuidora, proprietária daquele imóvel. As partes foram identificadas em razão dos documentos, pré-objeto, já falamos. O registro da matrícula. Então, ele foi registrado no número 5, matrícula do livro número 2, registro geral do RI da cidade. Então, essa pessoa, esses vendedores, eles trouxeram essas declarações, essas certidões de interteor lá da comarca de Rebouças. Pós-objeto, então nós temos o preço, a forma de pagamento e a quitação. O pós-objeto, ele falou preço ajustado de 150 mil. Forma de pagamento, com a nota promissória para vencimento de 30 de agosto. Ela não colocou uma cláusula específica da quitação, mas não tem problema. Não tem problema porque, pelo contexto, ali ficou bem claro a cláusula resolutiva expressa, que ela apresentou no 2.4, cláusulas específicas da doação. Então, a quitação fica vinculada ao efetivo pagamento da nota promissória. E essa nossa cláusula pro solvendo. Aqui, Lorena, no 2.4, tem algumas cláusulas, né, que são pertinentes a um negócio jurídico. Então, por exemplo, uma delas é a cláusula pro solvendo. Uma outra que eles decidiram incluir é uma que eles dizem, sendo-lhes também assegurado o direito de, no caso de desfazimento do negócio, reivindicar da venda de quem quer que a possua ou detenha. É uma outra que você pode... Eu acho essas ótimas para a gente decorar. Citar artigos que se aplicam ao negócio jurídico. Ela citou todos aqueles artigos, né? Citou todos os artigos da extinção, da compra e venda. Ela citou vários. No 2.5, que nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos. Eu coloquei, além daquelas pré-objeto, objeto, pós-objeto, cláusulas específicas, eu achei por bem ajustar, fazer ela ficar melhor ainda. Porque aquela frase do pré-objeto, ela não ficou bem clara, na minha opinião. Que as partes transferem o domínio. Não, eu não achei. Eu achei que ficou muito melhor essa frase aqui. Então, essa frase vai ser uma nova cláusula. Então, além dessas 4 que nós já tínhamos, o pré, o objeto, o pós, cláusulas específicas, você vai colocar essa cláusula de transferência e autorização aos compradores e a cláusula do foro, que a gente não utilizou também. Essa cláusula do foro tem umas ressalvas, né? Porque a depender da situação, o foro é ordem pública, não há muita disposição de vontade a alterar o foro. Mas eu achei interessante. E eu acho que a gente vai fazer o nosso treino com essas outras 2 cláusulas. A de transferência, que é a autêntica declaração de vontade, e a eleição do foro. Como ficaria, então, a cláusula de transferência? Os outorgantes, sem abdicar dos direitos que lhes são assegurados no texto dessa escritura, transmitem desde já ao outorgado comprador a posse, domínio, direitos, ações sobre o imóvel, prometendo por si seus herdeiros ou sucessores a fazer a presente venda. E essa escritura, sempre boa, firme, boas, firmes e valiosas, né? Porque ele vai fazer a presente venda e as escrituras boas, firmes e valiosas, isentas de dúvida. Então, ele transmite tudo para o comprador e ele se compromete, tanto ele quanto seus herdeiros, né, e seus sucessores, a fazer tanto a venda como essa escritura sempre boa, firme, valiosas, isentas de dúvidas, e eles vão responder pela evicção, caso haja, né? Se houver uma perda desse imóvel por uma decisão administrativa, ele vai responder pela evicção na forma da lei. Isso é uma frase
chavão que nós vamos aí digitar e vamos decorar esta frase. Outra frase que é também muito importante, que é a frase de autorização do comprador, porque eu declaro que eu estou transmitindo a minha propriedade. Mas eu tenho que ter também, informar ou declarar que está autorizado o comprador a tomar posse daquele bem. Então ficou ótima essa frase. E podem os outorgados, compradores, empossarem-se no bem vendido, pois a eles transferem neste ato e pela cláusula constituinte todo o direito, ação e posse que sobre o mesmo vinha exercendo. Ou seja, cláusula constituinte quer dizer que eles não vão ser locatários agora, os vendedores. Eles vão sair do imóvel. Então, eu transfiro o bem, declaro a transferência, todos os bens transmitos a posse, o domínio, os direitos e ações, e vou fazer aquela escritura sempre válida, sempre boa, eficaz, firme, valiosa. Vou responder pela evicção. O comprador está autorizado, desde já, em tomar posse, empossar, né, do bem vendido, pois se transferiu a ele o direito, ação e posse sobre o imóvel. As partes elegem o foro para quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer um. Agora, o que vamos fazer juntos é o seguinte: nós temos agora o laranja. O laranja. E vamos buscar aqui, na nossa escritura, vamos marcar aqui. Ou então a gente vai lendo e a gente vai marcando da cor a que for aparecendo aqui. Nós temos agora, né, a comprovação e o elisafel. Então, o elisafel, ele é na parte final. É o que nós temos que ler aqui e nós vamos identificar a documentação. Todos os seus termos e, por se achar os mesmos de pleno acordo com o ajustado e contratado entre si, os vendedores, apresentando os documentos que passam a transcrever. Nós temos aqui a frase do encerramento, que ela utilizou aqui no finalzinho da segunda folha. Então, pelos outorgados compradores, foi dito que aceita a escritura em todos os seus termos. Essa é a frase do encerramento. Nada mais foi declarado. E depois leitura. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Né? É isso aqui. Então, vamos marcar porque ela colocou... Ela é amarela, né? É amarela. Porque aqui nós vimos, então, que essa parte é a parte amarela. Uhum. Depois, ele falou assim, apresentando os documentos que passo a transcrever. Qual que é a apresentação, indicação dos documentos apresentados? É o rosa, 4.1. Nós temos o rosa de 4.1, apresentando os documentos que passo a transcrever. Então, ela apresenta os documentos, apresentando os documentos que passo a transcrever. A guia do FUNREJUS, ela trouxe aqui, mas porque há uma exigência no nosso código aqui da apresentação dessa guia do FUNREJUS. Vamos pular essa guia do FUNREJUS agora, porque se a gente for observar, a guia do FUNREJUS, os dados da guia do FUNREJUS, ela não deve constar só no elisafel, não, nos emolumentos. Vamos pular por agora. A gente não tem aqui o FUNREJUS, né? Vamos pular. Certidão negativa de ônus e de registro de citações de ações reais e pessoais repersecutórias emitidas pelo RI da comarca. Nós temos essa certidão? Nós temos. Primeiro, ela citou a certidão negativa de ônus. Eu colocaria o 3.1. Aqui, eu colocaria ainda a exigência das certidões de inteiro teor, ônus e ações, nos termos, né, que nós apresentamos, que nós fizemos.
Ela não colocou. Vamos lá. A propriedade do imóvel foi examinada. Eu acho que ficaria de bom tom colocar essa frase. Eu gosto dessa frase. Ela só colocou a de ônus, então vamos colocar de laranja aqui, essa aqui, certidão negativa de ônus. Certidão negativa de ônus. Mas não só isso. Não só isso. Nós deveríamos colocar a propriedade do imóvel foi examinada conforme a apresentação da certidão de interteor, bem como certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias e certidão de ônus reais, todas atualizadas do RI competente com prazo de validade de 30 dias. Então, ela colocou certidão negativa de ônus apenas. A gente deveria ter falado certidão de interteor, as certidões de ações reais e pessoais reipersecutórias e as certidões de ônus, todas do RI competente, do prazo de validade. Registro de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias. São aquelas ações reais e pessoais reipersecutórias, do 4.5. 4.5. Ações reais e pessoais reipersecutórias. Que seria isso? Eu vou marcar, então, 4.5 de rosa. Registro das ações reais ou pessoais reipersecutórias emitidos pelo RI. Desse jeito aqui, Lorena. Deixa eu aumentar aqui. Tudo bem, eu tô me achando. Não, eu vou parar de compartilhar só para eu te mostrar aqui. Aqui, Lô, desse jeito. Tá ótimo. Uhum. Professor, eu queria só fazer uma observação, já que o senhor não está gravando agora, né? Não, estou gravando, deixa eu parar. Mesmo para o senhor, porque isso não vai contar ponto, né? Eu acho, né? É porque eu estou tentando adaptar esse meu esquema de alguma forma para que eu tenha só um esquema fixo, né? Isso, não vamos complicar, né? Só nível de informação. Ok, obrigado. Então, ao invés de nós termos a CNDT, nós vamos ter do 5.3, nós vamos ter, então, essas certidões. Então, cadê a minha régua para eu passar? Que é vermelho, 5.3. Então, eu vou marcar aqui. Obrigado, Lorena. As certidões de ações trabalhistas, né? Certidões de ações trabalhistas, que seria a nossa CNDT, né? Certidões, não. Uma coisa é a certidão negativa de ações trabalhistas. A outra é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Essa certidão negativa de ações trabalhistas, ela tem mais a ver com a 5.2, Lorena. Certidões fiscais e de feitos. Né? Certidões fiscais e de feitos. Será que não é a mesma coisa, professor? Não, a CNDT diz respeito ao débito trabalhista. Ah, tá, já entendi. A CNDT, ela diz respeito ao débito trabalhista. Essa certidão aqui é uma certidão que diz respeito a uma ação trabalhista. Ações, exatamente. Então, ela é ação trabalhista. Então, nós vamos fazer que é 5.2, certidões fiscais e de feitos. 5.2. Né? E aí seria o 5.2 naquele nosso esquema. Certidão negativa de débitos trabalhistas é essa 5.3. Sobre os números, essa é a certidão, é a CNDT. Uma é a certidão das ações trabalhistas e a outra é a certidão negativa de débitos trabalhistas. É a 5.2. 5.2. Essa aqui é a 5.3. Uma é a certidão de feitos trabalhistas e a outra é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Okay. Essa outra é a CN, ações reais e pessoais, não é essa do 4.5. Certidões de ações e execuções cíveis e fiscais. Essa também é certidão negativa
certidão fiscais e de feitos também é 5.2. Então, essa certidão fiscal e de feitos, de ações, né? Ela vai se enquadrar aqui no nosso item 5.2. Eu vou marcar aqui de vermelho. Certidão negativa e de ações, tanto é que ela é de... Não é isso? Isso, certidões fiscais e de feitos. E ações criminais, com número de controle. Então, nós marcamos aqui. Expedida pela Justiça Federal em nome do outorgante. Isso aqui, então, seria a nossa 5.2. Essa também seria 5.2. Essa seria a nossa 5.2. A nossa certidão fiscais e de feitos. Certidão negativa de débitos relativos é porque essa aqui é a que nós colocamos numa mesma frase, no 5.2. Se você vir aqui, certidões fiscais e de feitos, apresentadas certidões fiscais das fazendas pública, estadual, federal, estadual e municipal, bem como dos feitos referentes à Justiça Federal e Estadual. E aqui ela coloca as certidões de ações trabalhistas, correto? Seria uma delas. Foi a primeira que nós tratamos. Depois ela vem falando das certidões, ações e execuções cíveis e fiscais e ações criminais. Depois ela vem dizendo das fiscais, das certidões de débitos, né? Ou certidões de débitos. As certidões fiscais negativas. E essa certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à dívida da ativa da União. E ela coloca todas as informações, né? Ela mistura um pouco. A sua organização está melhor. Mas o importante é o seguinte, vamos seguindo aqui, porque ela traz todos os dados das certidões que ela emite, né? Agora, então, esse aqui também vai ser o 5.2. Esse aqui também é o 5.2. Certidão de débitos relativos sobre a propriedade territorial. Nós tínhamos no 3.2, certidão de quitação do IPTU. Aqui é o laranjadinho que nós vamos colocar. É o 3.2, mas aqui não é IPTU. Aqui é o ITR. Então, nós vamos ter a certidão negativa de débitos relativos ao ITR, emitido pela Secretaria da Receita Federal em 12 de janeiro de 2018. Esse é o 3.2. Esse é o nosso 3.2. 3.2. Ela colocou, então, de uma forma diferente que nós estamos utilizando aqui. Indicação dos documentos apresentados, indicação dos documentos arquivados. Então, seria... Ela falou que os documentos foram arquivados, talvez aqui embaixo ela vai falar. Mas vamos lá. Estamos assim, Lorena. Você está conseguindo visualizar? Sim. A certidão negativa de débitos relativos ao IPTU, aqui na verdade é ITR, no nosso esquema aqui, era sobre IPTU, mas é sobre o imóvel. IPTU, se for urbano e o rural, vai ser o ITR. E logo após ela pôs o ITBI, né? Não, ela colocou sobre o ITR, porque é imóvel rural. Não, e o ITBI. Ela colocou depois, a transferência do imóvel, é o dados da guia do ITBI, que é o 4.3, é o rosa. Aí ela colocou o ITBI. É o 4.3. 4.3. Imposto de transmissão de propriedade inter vivos. Emitida a DOI. A DOI é o 5.4. Emitida a DOI. Então, aqui o 5.4. O 5.2
É aquela disposição da Lei 7433 que ela cita aqui novamente. Na conformidade do parágrafo 3º do decreto que regulamentou a Lei 7433 e foi declarado pelos outorgantes sobre responsabilidade civil e penal, não existirem outras ações reais, pessoais e persecutórias relativas ao imóvel. Esse aqui é exatamente como é a nossa frase do 4.5. Que é ações reais e pessoais. Esse aqui é o 4.5. Cor de rosa, nossa. 4.5 é o rosa. Foi declarado pelos outorgantes sobre responsabilidade não existirem outras ações reais e pessoais repersecutórias. Aqui, exatamente como é a nossa frase. E de outros ônus reais incidentes, sobre o mesmo, que me foi dito que assumem integral responsabilidade pelo suprimento das medidas. Isso aqui não. De confrontação, essa parte não é bem isso que ela fala. Ela fala até sobre o imóvel e de outros reais incidentes sobre o mesmo. Então, ela para aqui sobre o mesmo. E aí, essa aqui, na verdade, é a frase ações reais e pessoais, 4.5. 4.5. E me foi dito, essa parte eu vou colocar entre parênteses. Vamos lá. CENIB. CENIB temos o 5.6, temos, é o amarelo. CENIB é o amarelo. CENIB, relatório de consulta de indisponibilidade como resultado negativo emitido pela Central Nacional de Bens, com resultado negativo. CENIB, então esse aqui é o 5.6. É vermelho, então, professor. É perfeito, é vermelho, obrigado. Só que ela não colocou o código hash, né? Nossa, tá vendo? A nossa tá melhor. Tá, pois é. Porque a nossa, a gente sabe, tá vendo? Porque ela, quando mesmo você tendo um esquema, não é criticando, não, sabe? Mas você tem que ter um esquema na sua parede, do seu tabelionato de notas, e mesmo você fazendo com o modelo do Word, às vezes você vai copiar, colar, corta alguma frase e depois fica sem. É isso mesmo. E numa eventual fiscalização, você vai ser alertada. Isso aí pode trazer algum prejuízo aí para o titular da serventia. Então, o 5.6 ficou aqui, perfeito. Pelos outorgantes vendedores, me foi dito que não se acham vinculados a nenhuma instituição de previdência social. Esse é o CND do INSS, é o 5.1. Visto não serem empregadores rurais nem urbanos com isentas obrigações que regem. Então, esse é o 5.1. Também é vermelho. (5.1) 5.1. As partes requerem e autorizam o oficial do RI a proceder a todos os atos que fizer necessário o registro da presente escritura, aí incluso eventuais averbações ou registros precedentes que também se mostrem necessários. Essa frase é uma boa frase. Como a gente não tem nenhuma, eu vou colocar de verde, porque é uma frase que a gente pode adequar e inserir aqui no nas nossas posições finais. As partes... Oi? Só uma explicação. Por que serve essa frase, o senhor sabe? Para que não precise o requerimento no registro de imóveis. É isso que ela me explicou esses tempos que eu não sabia. Isso, é isso mesmo. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu ouvi alguma outra informação que falava que isso não era devido. Teve uma discussão sobre essa frase em algum momento que eu presenciei. Depois eu vou tentar lembrar o que foi tratado. Teve alguma coisa que eles estavam falando aí, algumas publicações que falaram sobre essa frase, sobre o pedido no RI.
Me parece que é o próprio tabelionato enviar a escritura. É. Não teve uma questão dessas aí? Então, eu acho que é para essa finalidade. Porque antigamente aqui o tabelionato e o RI eram juntos, né? E agora não é mais. Então, quando vai para o RI lá, não adianta, eles querem o requerimento expresso novamente, tá? Na verdade é o seguinte, essa frase autorizava o tabelionato de notas a enviar essa certidão ou essa escritura direto para o RI para evitar de ficar a escritura ali na gaveta. Isso. Então, vou marcar de verde, que eu gostei. Eu vou colocar as partes requerem e autorizam o oficial registrador imobiliário. Oi, Celso. O Celso está entrando, professor. Oi, Celso. E aí, tudo bem? Desculpa o atraso, só consegui chegar agora. Não tem problema não, Celso. A gente está fazendo um estudo aqui da nossa certidão e a gente está comparando o que a certidão da Lorena tem e o que como está o nosso esquema. Mas vamos juntos. Vamos marcar de verde, então. As partes requerem, depois de declarações finais, Celso. O verde, Celso, é o que a gente não tem. É o que a gente não tem no nosso esquema. Que temos aqui. Porque a gente está... É o que eu falei para a Lorena. Esse esquema aqui, Celso, é o seguinte. Ele é um esquema que sofre modificações. Então, você tem que ter uma certa maleabilidade aí para você poder inserir aí os esquemas, outras informações. Uma das informações... Não é rigidamente igual em todos eles, né? Não é. É importante, Celso, você ter essa maleabilidade, porque não é um esquema rígido. Então, por exemplo, ela colocou a referência expressa ao registro livro de protocolo. Aí eu já inseri no nosso esquema essa possibilidade. Falei com a Lorena também que no item 2, pré-objeto, objeto, pós-objeto, cláusulas específicas, nós vamos ter mais 2 itens que são interessantes. Que é um item que é específico, é uma declaração específica de transferência e autorização para o comprador entrar na posse do imóvel. Você tem que ver aquele modelinho que eu mandei para você ontem, aquele roxo. Naquilo. E a cláusula e o foro, que eu também achei bom. Vamos continuando aqui. As partes requerem, autorizam. Depois a gente vê onde a gente pode colocar isso aqui, na nossa escritura. Todos os atos que se fizerem necessários ao registro da presente escritura, incluso eventuais averbações ao registro precedentes, que também se mostrem necessários. Assim, convencionados e contratados pediram que lhes lavrasse essa escritura. Nada mais foi declarado. Esse aqui tem a ver com o nosso encerramento e com a leitura. Isso aqui já é início da nossa leitura, o nosso encerramento. Mas eu acho que aquele encerramento nosso está muito melhor que esse. Eu também acho. Ou tornam, e assim, ele colocou, dispensa expressamente a assinatura de testemunhas instrumentárias. Essa é boa. Eu vou marcar de verde. Dispensa expressamente a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, nos termos do 684 do Código de Normas. O 4.0. O 4.0 está aqui, ó. Não, 4.1. 4.1. Referência expressa ao registro. Ato devidamente protocolado. 4.1. 4.1. Então, nós temos aqui o Elisafel. Depois, o forte do Elisafel. O forte. Eu, Marli, Krupek Gonçalves. É o forte do Elisafel. É o forte. Forte. As custas, o VRC, o Funrejus. Guia de recolhimento Funrejus. Devidamente que está na lotérica. O Funrejus, então esse também é o Elisafel.
Eu reparei o seguinte, porque eu tenho aqui certidão de nascimento dos filhos, né? Ah, Tem de casamento também. Quando é essas certidões do registro civil, tem ISS nas certidões do registro. não, a certidão tem o ISS, mas tanto é que você vai observar aqui, Celso, nós temos os emolumentos para a lavratura e nós temos o emolumento da certidão. É diferente, né? Porque, não, aqui, a última folha são os emolumentos da certidão. Ó, escrevente trasladado por certidão. Então, emitido o traslado. Perdão. É porque é o seguinte, essa escritura, isso que estamos aqui, foi feito o seguinte, quando foi lavrada a escritura, foi emitido o traslado emitido. Traslado emitido e entregue às partes. Posteriormente, perderam o traslado. Uma outra pessoa esteve lá e pediu uma certidão. Por isso que ela colocou trasladada por certidão. Na verdade, seria melhor nós colocarmos assim, emitida por certidão. Agora... É que, na verdade, essa pessoa fui eu que pedi a certidão. Entendeu? Porque não é o traslado esse, né? O traslado eu pedi para o outro cartório me mandaram o traslado, tá? Nossa senhora! E você pagou por isso, hein, Lorena? Paguei, mas não tem problema. Ô, Lorena, depois a gente... Aí lá em Porto Alegre, né, a gente no jantar... Não, professor, por favor, que é isso? Ó, então você entendeu, mas ele marcou... Olha que interessante, não? Ele separou o emolumento do ato, que foi o emolumento lá da prática, e testemunho da verdade, todos assinaram, localizaram até Esse do a traslado tem ISS também. juramentada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque o ISS veio a incidir aqui, não sei se foi no Brasil inteiro, não faz muito tempo. Então, eu acho, é um achismo, que quando foi lavrada a escritura, não incidia ISS. E agora incide. Então, portanto, só incidiu na parte final, que é da minha certidão que eu pedi. Não foi isso? Exato. Mas é porque para o ISS ser exigido, deveria existir uma lei municipal. Isso. E nem todos os municípios tinham essa lei. E aí eles foram, né, instados a se movimentarem as assembleias, as câmaras legislativas, e elas publicaram essas leis do ISS municipal. E depois, então, a gente encerra com um forte até o escrevente juramentada. Depois, trasladado por certidão, está tudo conforme seu original, eu, Graziele, ela colocou fortes, ela fez ali uns emolumentos, um lançamento, eu vou colocar até de verde, porque esse lançamento final aqui, essa frase, diz respeito especificamente à certidão. Diz respeito especificamente trasladado por certidão, o que continha, está tudo conforme seu próprio original. Conferir, subscrevo, custas, com rejus. Nesse aqui, ó, vamos fazer o final, eu vou chamar como? Eu vou chamar de eu vou chamar de frase final da emissão da certidão. Vamos colocar aqui frase emissão da certidão. O que a gente pode dizer? Que, de fato, essa primeira frase é importante. Posso colocar essa expressão trasladada. Isso aqui é a última frase, hein? Eu marquei ela de verde, inclusive, aqui. Uhum. Depois do juramentado, porque o juramentado terminou a escritura pública. Se eles pedirem, olha, vocês vão fazer a escritura pública e depois vocês vão... Mas agora eu fiquei numa dúvida. Será que a emissão do traslado, ela é também cotada? Eu acho que sim. Não, da certidão. No primeiro dia, depois que eu faço a escritura pública, eu ainda vou cobrar o traslado, a pessoa já pagou pela escritura pública. Eu acho que o traslado, o primeiro não, né? O que eu...
O primeiro não, né? Primeiro não, né? Só como no caso desse aqui, já foi pedido depois da certidão, né? Foi pedido depois. O primeiro, eles dão na hora pra gente. Exato. E daí a gente leva pro registro de imóveis, no caso. Isso, né? isso. Mas é o único traslado, né, professor? Não. Não tem mais traslado daí, né? Exato. Traslado é a primeira cópia fiel e integral da escritura pública. Tá. Uhum. Trasladada por certidão. Vamos colocar aqui por quê? Por certidão. Por certidão. 2. Era o que continha. Era o que continha em referido ato. Era o que continha em referido ato. Tudo conforme o original. Está tudo. Eu não gosto de usar esse tempo verbal, não. Na minha opinião. Eu prefiro um pouco mais impessoal. Por exemplo, está tudo conforme o original? Não. Mas é um estilo gramatical ou redação. Ela colocou está tudo. Eu preferiria colocar tudo conforme o próprio original. Fazer de uma forma impessoal. Era o que continha o referido ato, tudo conforme o original. Não usar o verbo estar. Mas, na minha opinião, me soa melhor. Tudo conforme o seu próprio original. Tudo conforme o seu próprio original. E aí a gente pode usar o final do forte. Vamos ver se o forte se encaixaria aqui. Eu, tabelião. Deixa eu copiar. Não faz sentido eu falar do fé dos fatos constatados, documentos apresentados. Não, e após verificado cumpridas as formalidades legais e fiscais, não faz sentido eu falar sobre isso aqui. Mas faz sentido eu falar assim, que a fiz extrair, conferir, subscrever, dou fé. Eu, tabelião, ficou melhor. É um forte resumido, né? Eu, tabelião, extrair, conferir, subscrevo, dou fé e assino a presente. Então, nós temos agora os elementos custas. Nós temos o VRC. Nós temos o Funga-Jus, exemplo. O selo Funarpen. O FADEP. E o ISS. Deixa eu só conferir aqui com o primeiro. Custas, DRC, Funrejus, selo Funarpen, FADEP. Aqui a gente não tem o selo digital, né? E nem o controle. Tem sim, professor. Não, aqui na última não. Ah, tá. Nossa. Mas por que ela não colocou? O selo pode ser assim, só em... Ah, é verdade. Não precisa ser o selo mesmo. Então, o selo digital e o controle, né? Ah, tá, ótimo. Obrigado. Eu vou colocar então aqui, antes do ISS.
selo digital, controle, ISS. O referido à verdade do Eu pé. escrevi a sequência aí na mensagem, eu coloquei a sequência aí, só que eu coloquei o ISS antes do selo. Pode ser também. Pode ser. É porque é o seguinte, na outra, o ISS, não tinha o ISS, na verdade, né? Por isso que ela só colocou... Vou colocar Eu o imaginei o ISS. selo e o controle no final, né? Deixa eu colocar o ISS antes e colocar o selo digital e o controle. O VRC é a expressão, o senhor sabe o que é, né, professor, ou não? Eu não lembro direito Não lá sabe o VRC é como se fosse uma como que é, Celso? valor de referência. Valor referência, isso. É, o valor de referência, isso. Isso. Todas as custas judiciais e extrajudiciais aí no Paraná é convertido em VRC, né? Tem que sempre ter os dois, o valor em real e o valor em VRC. Ótimo. Então, selo digital, o número do controle. E, por fim, para encerrar, o referido é verdade do fé. 5. Vamos colocar aqui. O referido é verdade do fé. O referido é verdade e dou fé. Em testemunho da verdade, em testemunho, sinal, né? Em testemunho. Aí nós temos aqui o sinal público, né? O sinal público, em testemunho, sinal público, entre parênteses, da verdade. Da verdade. Aí tem local, data e assinatura. Local, data, assinatura, tabelião. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, esse encerramento, ele é um pouco diferente do forte. Frase, encerramento, certidão. Frase, encerramento. Frase. Então era isso. Agora, eu vou marcar de verde, né? Porque isso aqui... Vamos ver o que faltou. Faltou, naquele nosso esquema, indicar a guia de recolhimento do FUNREJUS. Que foi essa primeira frase. E faltou também dizer aqui nessa escritura dela que os documentos ficam arquivados. Isso mesmo. Faltou o arquivamento. Que foi... Não tem problema. Ela falou sobre o CND, ela falou sobre os fiscais de feito da 7433, ela falou da CNDT, ela falou da DOI, ela falou da SENSEC? Não achei, professor. Não, ela não falou da SENSEC.
Essa era outra dúvida minha. Eu estou achando que a Sensec é só para testamento, essas coisas assim, né? Não, Não? não. A Sensec é para esse tipo de escritura aqui, não é só para testamento, não. Inclusive, Então faltou. no Vila Verde, essa escritura é uma escritura de compra e venda e ele traz o Sensec. Vai Sensec. É melhor, eu vou o Sensec. Faltou o Sensec, a DOI foi sem informação dos dados da IN, eu colocaria. A CENIB não faltou o código RAS, que é um código importante, a escritura. Na nossa, aqui no nosso esquema, a gente vai ter que ter três elementos que nós vamos ter que inserir aqui. São os dados da guia do Funvejus. Aonde que vocês sugeririam de eu colocar? Eu posso colocar ele no 3. Eu vou colocar no item 3. A guia do Funvejus. E a outra que eu também quero colocar é essa autorização, esse requerimento de autorização para o oficial de registro competente para praticar os atos pertinentes, que é o das declarações finais. Então, eu vou colocar ali no 3.5, eu vou colocar ali 3.5. 3.5. Eu vou colocar aqui, ó. 3.5. O que eu vou colocar? 3.4, 3.5. O que vai ser o 3.5? Dados da guia Funvejus. Dados guia Funvejus. Ótimo. Eu vou colocar, antes do 6, a autorização. Eu vou colocar, antes do 6, eu vou colocar no 5.7 e 5.8. O 5.7, meu, vai ser autorização para o RI. Autorização para o RI. E o 5.8 vai ser a dispensa das testemunhas instrumentárias. O Celso, a Lorena. Ah, tá. Eu Ela está me falando o seguinte: você está na sua hora, Lorena? Já estou, mas pode continuar, professor. Não. É o seguinte: eu vou modificar aquele outro esquema e esse que eu mandei para vocês, esse quadro, vou atualizá-lo, né? Porque a certidão de exigência do RI ficou ótimo, o nosso. A certidão de quitação do ITR, que o nosso teve também. O 3.3 é o registro anterior, mas ela considerou o próprio registro depois do pós-objeto, depois do objeto. O número da imóvel da prefeitura não se aplica. Então, a gente colocou o 3.5. Aí nós viemos com a referência do livro do protocolo, os documentos apresentados e os documentos arquivados. A guia do ITBI não teve o condomínio, mas teve as ações reais e pessoais e também as certidões fiscais e de feitos, no 5.2. Temos a CND e a INSS, só que as fiscais e de feitos, Celso, ela deixou claro que as certidões de feitos, as certidões de feitos, ela explicitou as certidões trabalhistas. E as certidões trabalhistas, elas não são a CNDT, porque uma é uma certidão de feitos trabalhistas, que ela deixou bem claro, que seria o 5.2, certidão negativa de ações trabalhistas, e depois ela colocou a certidão de débitos trabalhistas, que é o 5.3 CNDT. Depois ela voltou nas certidões negativas de ações e execuções, cíveis e fiscais e de ações criminais, com todas as informações, e ela
Em outro item, ela separou a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União. Depois, aqui ela tem a certidão negativa do IPTU, nós já falamos sobre ele. Ela cindiu as certidões fiscais do 5.2 em duas. Ela colocou as certidões fiscais e a de feitos, ela colocou de ações, né, de feitos, ela colocou de ações trabalhistas, né, que ela chama de certidões negativas de ações trabalhistas. Ok. Depois ela colocou aqui o ITBI, a DOI, aquela de ações reais e pessoais da Lei 7433, né? Ações reais e pessoais da Lei 7433, que é o 4.5, na conformidade do parágrafo 3º do decreto que regulamentou a Lei 7433, de 18 de dezembro de 85, e foi declarado pelo outorgante, sob responsabilidade civil e penal, não existirem outras ações reais e pessoais repersecutórias. Essa frase: me foi dito que assumo integral responsabilidade pelo suprimento de medidas de localização e confrontação do imóvel objeto da escritura. Essa frase eu vou desconsiderar, essa frase no nosso poder. Vocês acharem adequada? Professor, eu só queria fazer um comentário aqui. Por favor. Então, naquela escritura, eu enviei outra escritura para o senhor, né? De compra e venda também. E acredita que eu não estou achando a Sensec do outro cartório também? Eles não colocaram, sabe? Não sei por quê. Bom, talvez não seja uma exigência tão grande, né? Mas afinal a gente vai pôr porque eu acho que o seu modelo ele segue uma ordem melhor, né? E mais completo, né? E todos esses assim livros e coisas eles citam que tem que Sim. colocar sincero. E nos dois cartórios daqui eu não estou vendo. Eu só não sei por que Eu eles acho que é um erro mesmo, sabe? É uma falha deles, né? Até a estadual dá para dispensar. Tá? Okay. Mas amanhã eu vou pegar bem esses dados, tá? De quais certidões que é possível dispensar e sobre essa questão do Sensec, tá? E daí eu trago para a aula amanhã, pode ser, professor? Claro. Mas eu vou procurar isso agora com o Celso. O Sensec procurar no provimento 18, né? Oi? Provimento 18, eu acho que é o Sensec, se não me engano. Não, não é isso. É a dispensa de apresentação das certidões de distribuição. E aí sairia essa trabalhista, porque isso é muito bom para a gente. Porque a gente ganha muito tempo com isso. A gente tiraria essa trabalhista, essas certidões de distribuição de feitos na Justiça Estadual e na Federal, e também essas certidões de débitos fiscais do trabalhistas. Porque aqui é específico, é a distribuição de feitos, distribuidores judiciais, é essa distribuição de feitos, e de débito trabalhista. Mas aqui a gente não dispensa. Tá. Mas ela não dispensa das outras fiscais. Mas, Vamos lá. Bom, tchau para vocês, então. Então tá, Lorena, até logo. Tá? Amanhã nos vemos, tá bom? Ô Celso, fica online que eu só vou tomar uma água, tá bom? Então, beleza. Tchau. Amanhã nós continuamos. Tá. A gente continua junto, só um minuto. Tá.
Ô Celso, você viu que eu mandei um esquema, o nosso esquema atualizado. Eu vi o cabeçalho, a abertura, inserindo mais duas cláusulas no item 2, item 2.5 e item 2.6, né? Foro das cláusulas, a cláusula de transferência, autorização do comprador para entrar na posse do imóvel, eu coloquei como 2.5, e o 2.6 que eu coloquei o foro, que eu gosto dessa cláusula. Eu vejo assim, a parte do objeto ali da peça é o que requer mais conhecimento e pesquisa sobre a situação que eles vão dar na prova, né? A parte do objeto ali, né? Ah, sim. Porque o resto é abertura e fechamento, né? Aí onde o problema mesmo que você tem que resolver é no objeto ali, né? Isso. Que daí entra essas cláusulas todas aí, né? Entra todas essas cláusulas. E você vai adaptar o negócio apresentado, né, ao direito, né? Qual declaração é aquela? Aquilo que as partes apresentam. Elas querem uma compra e venda, elas querem uma cessão. O que elas estão propondo a você, tabelião? Eu fiquei aqui só aproveitando aqui. Eu estava olhando aqui fiquei com uma dúvida, no artigo 2º do provimento 18. Qual que é esse artigo do provimento 18, especificamente? Ele fala da SENSEC. Daí ele tem no inciso 1º, fala dos testamentos. Daí no inciso 2º, separações, divórcio e inventários. E no inciso 3º, ele fala escrituras e procurações. Então, aqui eu acho que são todas as escrituras, tem que ter, então, a SENSEC, né? Escrituras, sim. Então, eu acho que não sei, alguns deles algumas escrituras está faltando, né, que a gente tem visto aí, né? Eles Pois não estão colocando. Eu vou só passando aqui mais os dados, vou mandar isso aqui para você agora, Celso. Você vê como é que está ficando o nosso esquema. Nosso esquema, como é que ele está ficando? A gente ficou de. Aí você vai conseguir ver aí no celular. Ó, comparando o nosso esquema com essa outra aí. Olha isso, o que eu estou falando é que o pré-objeto, depois teve a cláusula 2.5 e 2.6. A 3.1, exigência de certidões do RI. Aqui, a dela ficou só com certidão negativa de ônus. A gente pode melhorar com aquela nossa frase. A certidão de quitação do IPTU, aqui na verdade é a certidão de quitação do ITR. Ela constou, tranquilo. O registro anterior a gente não vai aplicar porque ela colocou, se você for olhar naquela planilha minha que está roxa, eu coloquei depois do objeto, eu coloquei o registro na matrícula do imóvel. Não tem que se falar em imóvel, o número do imóvel na prefeitura, e depois nós colocamos os dados da guia do Funrejus. Ok, ficou 3.5. O 4.0, na verdade, é 4.1. Né? Eu coloquei que é a referência ao protocolo. Indicação dos documentos apresentados, ela conta os documentos apresentados, mas ela não colocou a palavra arquivada aqui na escritura dela. Nós vamos manter com o nosso... do protocolo, eu acho importante esse do protocolo, porque é uma exigência específica do Código de Normas do Paraná. No Código de Normas, tem disposição expressa, 675, artigo 675. O dados da guia do ITBI, nós temos aí também. Condomínio, não temos o condomínio, mas temos o 4.5, ações reais e pessoais. Continuamos. Nessa escritura aqui, nós temos o item 4.5, aquela nossa frase. Nós temos 4.5, sim. Na conformidade do parágrafo 3º do 93.240, que regula a Lei 7433, etc. Depois nós temos a CNDT, a CND do INSS, as certidões fiscais e de feito, sendo que ela separou as certidões fiscais, correto? E as certidões de feitos, ela colocou os trabalhistas e ela colocou também
além dos trabalhistas, ela colocou as certidões negativas de ações e execuções, ações cíveis e ações criminais. Ela tem cíveis criminais na Justiça Federal ou Estadual ainda, né? E ela colocou de forma genérica, ações negativas, certidão negativa. Ah, não, ela colocou assim, ó. Certidão negativa de ações e execuções cíveis e fiscais e de ações criminais emitidas pelo número de controle de certidão, expedida pela Justiça Federal. Ela colocou a certidão negativa de ações trabalhistas, certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo Poder Judiciário, a certidão de ações e execuções cíveis e fiscais e ações criminais, emitidas pela Justiça Federal, a certidão negativa de débitos de tributos federais e dívidas ativas, é isso. Mas ela não colocou, de fato, a certidão, a cível e criminal da Justiça Comum. Da Justiça Comum, é. Ela não Eu acho que, assim, na dúvida, é melhor colocar, né? Isso não. Melhor, Esse nosso esquema aqui está melhor porque a gente não falta, por exemplo, essa. Porque você coloca, por exemplo, aquela se certidão. sobrar alguma certidão, até não vai ter tanto. Você não vai perder muita nota se sobrar a certidão, vai perder se faltar, né? Mas quando você fala certidões fiscais e certidões de feitos, os feitos é da Justiça Comum, né? Estadual da Justiça pode ser estadual ou federal. Exato. CNDT, ela falou, certidão negativa de débitos trabalhistas, 5.3, ela fala. Certidão negativa de débitos trabalhistas. A DOI Sensec, ela não falou. O CENIB faltou o código RACH dela. Mas faltou aqui no nosso ponto. E aí a gente vai colocar como 5.7 autorização do RI, que eu coloquei de verde, e dispensa das testemunhas instrumentárias. Eu vou mandar aqui as duas últimas páginas para você, para nós termos todo um padrão. A gente ficou de também iniciar aquela questão da escritura pública de divórcio, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura. Você se importa da gente começar o divórcio amanhã? É porque hoje o pessoal não pôde assistir a aula. Ele é louco, se a gente começar, é melhor começar com todo mundo, né? Senão só começa, tem que repetir tudo de novo, né? Você sabe por quê, Celso? É porque eu já estou um pouco experiente assim e eu sei que o pessoal não está assistindo as aulas, entendeu? É porque são 4 horas de aula por dia, né? Por exemplo, o Mário hoje não assistiu, a Elisa não pôde assistir, o Robson e a Érica também não puderam assistir. Então, hoje eu tive um dia assim, essa parte. Eu tive um dia complicado, não consegui fazer nada, assim, não estudei nada hoje o dia inteiro, assim, foi só correr o dia todo. Só trabalhando? Só trabalhando. Mas tem dias melhores e dias piores, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a aula de hoje de empresarial foi bem bacana, viu? Se você puder assistir ela na velocidade 2, ela foi bem legal. Você sabe o que eu quero fazer? Eu vi aqui, Como? Eu vi os esquemas muito bons, eu dei uma olhada nos esquemas, assim. A gente fez uns esquemas para você decorar ali a respeito do nome. Ficou muito bom. Eu quero pegar aqui, Celso, se você me permitir, nós seguirmos aqui no artigo 675 do Código de Normas, que vai tratar dos atos notariais. Esse aqui, será que eu tirei foto? Não, deixa eu tirar a foto aqui do quadro. Esse item que você incluiu do FUNREJUS está no item, no inciso 12 do artigo 675, fala assim, FUNREJUS, data do pagamento e número da guia.
tá explícito também aqui. 3,5. Sim, não, claro. Tá aqui, ó. É. Valor do fundo justo. Ó, vamos lá. 675. Os atos notariais, eles, para sua validade e solenidade, além dos requisitos previstos no Código Civil, devem conter. Aí nós já falamos tudo isso aqui, até o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. O 676 é o que nós não falamos. Essa foto aqui que eu tirei dessas últimas folhas, Celso, por exemplo, o rosa, documentos apresentados. São os documentos apresentados, se você abrir a foto aí, só para você entender. O verde é o que nós não tínhamos, é o que nós inserimos. Vamos inserir na nossa. É a guia do FUNREJUS. Depois, nós tínhamos a certidão do RI, Interteor Ônus e Ações. Você viu que eu coloquei assim de laranja, que é o item 3? Ela só citou a certidão de ônus. A nossa frase é melhor, porque a nossa frase, nós temos uma frase mais completa, que a propriedade do imóvel foi examinada conforme as certidões de interteor ônus, interteor, certidões de ações reais, pessoais e persecutórias e de ônus atualizados pelo R competente. Ela só simplesmente remeteu a de ônus. Correto? Não, o nosso está bem mais completo, está bem melhor. O nosso está melhor, né? Está mais completo. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: os nossos emolumentos, vamos colocar isso aqui como emolumentos, a gente vai ter que decorar essa frase aqui, Celso. Os emolumentos. Custa, emolumentos, lato sensu, né? Custa, valor de referência. Eu mandei uma mensagem desse trecho aí no teu celular, né? Agora? Dê uma olhada ali. Isso. Eu fiz um esquema para ficar fácil de lembrar, de visualizar, né? FADEP, valor. Digital controle. Perfeito. Vamos chamar isso aqui de emolumentos. Você já decorou? Eu me bato só com aquele código. No final eu acabo esquecendo o tal do código, mas já estou lembrando. Todos, custa, VRC, FUNREJUS, FUNAPEM, FADEP, ISS, selo digital controle. Esse controle não esquece, né? Oi? Esse controle tem que fixar, memorizar. VRC, FUNREJUS. Vou tirar esse FUNREJUS aqui, isento. Só para a gente não ficar com ele mais uma informação. FUNREJUS. Ok, vamos tentar localizar aqui na lei se a gente consegue ter de uma forma ela fala algumas coisas, mas não fala de forma completa, sequencial, né? Tá tudo espalhado, né? Fica tudo espalhado. O melhor mesmo é decorar. 676. Na prática de atos notariais, não há necessidade de testemunhas instrumentárias. Ressalvado testamentos. Não foi isso que ela falou? Ela falou do 676, mas esse é 676. Mas temos o 648, 684. 684. Na lavratura de imóveis referentes, 684. Tá bom. Peraí, vamos continuar aqui. 676, dispensa da instrumentária. Ela citou aqui a dispensa da instrumentária com o 684. Eu não sei se o 684 ele dispensa a testemunha instrumentária. Não. Essa referência aqui, Celso, está equivocada também na escritura. Não é 684, não, é 676.
Eu acho que colocou errado, né? Dispensa da instrumentária é 676. É 676. Eu vou colocar aqui. Dispensa da instrumentária. Que a testemunha, testemunha, eu acho que obrigatoriamente é só em testamento, né? Sim. Testamento. Não sendo alguma das partes alfabetizadas ou havendo testemunhas instrumentárias ou testemunhas apresentantes, o notário escrevente lerá a escritura na presença de todos. Os tabeliões de nota, antes da prática do ato notarial, que tem por objeto bens imóveis, exceto testamentos, deverão consultar o CENIB para verificar a existência de indisponibilidade em nome das partes envolvidas, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa. Código RACH nós já temos aqui no nosso esquema. 677, Céu. Não tem aqui na escritura pública. 678. Quando lavrado um instrumento público de revogação ou renúncia de procuração, revogação de testamento ou de subestabelecimento, o ato será anotado imediatamente à margem do ato revogado. Não é a situação. Se o ato revocatório de subestabelecimento de mandatos em reserva de poderes versarem sobre atos lavrados em outra serventia, você vai comunicar a outra serventia, correto? A comunicação a que se refere deve ser realizada pelo sistema mensageiro e para indexação e anotação de documentos avulsos. Ok, não é a hipótese. Procurações, não é a situação. Testamentos, não é. Escritura de imóveis. Vamos lá para o 684, Celso. Por quê? Na lavratura de imóveis e direitos, além dos requisitos do 675, que eram aqueles, deverá constar o seguinte. Urbano. É aqui que a gente vai buscar aquela descrição do imóvel urbano. Você lembra que eu falei, a gente busca na matrícula. Inciso 1. Número do registro de aquisição do alienante. Número do registro de aquisição do alienante. Nós temos isso depois do objeto. Se você for pegar... Esse seria o registro anterior, né? Esse é o registro anterior. Pode ser o registro anterior, mas pode ser também um registro na matrícula. Pode ser o registro na... Pode ser o registro anterior na matrícula, pode ser o registro na matrícula. Deixe-me colocar aqui, compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui, Celso. É o registro na matrícula. O imóvel foi devidamente registrado sobre o número R5 da matrícula 3434, no livro número 2, registro geral do registro de imóveis da comarca de Rebouças, Paraná. Acho que... Ô Celso, é o seguinte, quando a matrícula ela é aberta, na estrutura dela nós vamos ter o número de ordem, a data, a qualificação objetiva, os proprietários e um outro parágrafo que se chama registro anterior, da onde veio aquela matrícula. Isso aí é uma coisa. A outra situação depois de algum tempo, naquela matrícula vai haver vários registros de compras e vendas, correto? E você tem lá, por exemplo, no ato 6, ou no ato 8, ou no ato 10, 15, por exemplo, um registro de compra e venda. Esse registro que ele está falando aqui é o registro pelo qual o alienante, nessa escritura pública, adquiriu o imóvel, correto? Então, você vai trazer, que é esse item 2.2, registro na matrícula. A certidão de ônus reais expedidas pelo serviço do RI competente de 30 dias. Ela só colocou ônus. Ela colocou essa certidão ônus. Se você for olhar, ela colocou certidão negativa de ônus. Mas ela não colocou a data de expedição dela. Não colocou a data de expedição da certidão. Declaração de outorgante sob pena de responsabilidade civil e penal da existência ou não de outros ônus reais incidentes sobre o imóvel. Ela colocou.
Menção por certidão em breve relatório, com todas as minúcias que permitam identificá-lo, dos alvarás nas escrituras que sejam lavradas em decorrência de autorização judicial. Não se aplica aqui porque não temos a lavratura em decorrência de autorização judicial, mas você teria que identificar os alvarás. Sexto, estamos juntos? Número, data e local da expedição do certificado de quitação ou de regularidade emitido, ou de regularidade de situação emitido pelo INSS. É essa certidão negativa de débito do INSS, se elas estiverem sujeitas a essa circunstância. Ou então elas vão declarar que elas não estão sujeitas a essas contribuições. Expressa referência ao pacto, se houver. Não tinha pacto antinupcial, condições e número de seu registro. Você vai falar, o pacto antinupcial foi lavrado por escritura pública. Você lembra da qualificação subjetiva? O pacto antinupcial, depois que você coloca tudo, casado em certidão de casamento, ponto. Tá vendo ali no final? Você vai, o comprador, o item 1.3, no final, comprador, residentes domiciliados, aqui na tela. Depois disso, você vai colocar assim, pacto antinupcial, escritura pública lavrada em, coloca a data, livros, folhas, do cartório, do RI. Talvez esteja até melhor eu colocar aqui já de uma vez. Ó, se houver pacto, né? Vamos colocar aqui. Se houver pacto. Aí você vai colocar assim. Depois do residente domiciliário. Está junto, Celso? Tô vendo. Pacto antinupcial lavrado em pacto antinupcial lavrado em, aí você vai colocar a data, você vai colocar folhas, você vai colocar livro, correto? Ele foi lavrado, onde ele foi lavrado? Ele foi lavrado no RCPN, né? Claro. No Registro Civil das Pessoas Naturais, você vai colocar de local, conforme, ou nos termos, conforme certidão de casamento, número, expedida em data, pacto antinupcial lavrado em data, folhas, livro, no SCPN local, conforme certidão de casamento, número, expedido em data, do RCPN, aí você coloca o local do RCPN. Certidão de casamento. Aí ficou bom. Perfeito. Nós atendemos aqui a circunstância. Expressa referência ao pacto antinupcial. A DOI, falamos sobre a DOI, que é o inciso 8, o código gerado RAS pela central de disponibilidade em partes. Então, o nosso está melhor. O nosso, nós vamos falar aquela frase feita do CENIP, 5.6. Ela não fez menção ao código RAS. Esse das partes sobre aqui. Se deixar genérico essa parte, se não souber qual é o regime de bens, você pode colocar sobre o regime de bens, daí põe entre parênteses lá, regime de bens, daí coloca, se houver pacto antinupcial lavado na data tal, porque você não sabe o regime, né? Ele não diz. Mas aí ele vai falar se qualquer um outro que não comunhão parcial de bens, correto? Certo. Pacto antinupcial lavrado, regime, quando eles citarem, porque ele é sobre o regime de comunhão parcial de bens. Quando você falar em data sobre o regime de COUB, por exemplo, ou separação obrigatória, não tem separação convencional, obrigatória não tem. O CUB pode ter, né? Mas não vamos entrar nessa discussão, não. Só o CUB, por exemplo, ou o separação convencional. Aí você coloca nos termos do pacto antinupcial, tal, escritura pública, lavrado em folhas, livro do RCPN, com certidão de casamento. Porque você não tem uma certidão de pacto, né? O pacto, ele consta na sua certidão de casamento.
Você vai trazer os dados da certidão de casamento. Ó, ciência das partes sobre a possibilidade de obtenção prévia da CNDT nos termos da 642A, nos casos de alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel, ou direito a ele relativo nas partilhas. Nós temos isso. É o 5.1, CNDT. Você não vai lavrar... Então, tá bem fácil seguir aqui, por exemplo, seguindo o inciso 10 do 684. Sob pena de responsabilidade, os notários não vão lavrar escrituras relativas a imóveis de propriedade da União ou que contenham a área de seu domínio, atentando para as normas, né, do Decreto 95760. O recolhimento do imposto de transmissão causa morte e doação deve ser antecedente à lavratura. Então, ali onde você vai ter o ITBI, é o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora, depois que terminar a aula, eu vou terminar de fazer essa planilha aqui. A gente vai ter essa planilha aqui com as frases todas feitas, né? Essa última planilha, se puder mandar, porque eu tenho só a anterior ainda, sem essas correções, né? Eu estou fazendo as correções porque, na verdade, é o seguinte. Essa frase, por exemplo, essa planilha atual, tem a cláusula de transferência. Você, na verdade, vai decorar as cláusulas com essas frases aqui. Porque eu acho que do jeito que eu estou fazendo aqui está ficando melhor, porque eu estou fazendo com cor, do que do outro jeito a planilha fica um pouco confusa ainda. Essa aí ficou mais clara, né? Ficou mais... Isso, ficou, né? Vai seguindo ali. Recolhimento do ITCMD, antecedente à lavratura. É vedado o instrumento particular de mandato ou subestabelecimento para a lavratura de atos constitutivos de direitos reais sobre imóveis. Parágrafo 4º, não é hipótese. As partes identificadas pelos nomes corretos, não é referências dúbias. Certidões negativas de débitos emitidas pela Receita Federal do Brasil e PGF-N. Ô Celso, olha só. A gente não precisa nem decorar aquela frase de feitos. A gente pode simplesmente colocar a expressão constante aqui no parágrafo 5º. Certidão negativa expedida, porque essa seria a negativa de fiscais, né? As fiscais negativas, certidões fiscais negativas. Então, você simplesmente vai colocar o que está escrito aqui no parágrafo 5º. Certidão negativa de débito expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela PGF-M, referente a todos os tributos federais e a dívida ativa da União. Deverá ser validado pelo notário com impressão da tela de consulta da CND. Cabe ao notário adotar as providências do parágrafo anterior. As certidões negativas de débito obtidas em outra unidade deverão ser confirmadas. Cópia da CND deverá ser arquivada em pasta própria. A empresa que explora atividade de compra e venda, não é o caso, fica dispensada da CND na transação imobiliária. Poderão ser dispensados pelo adquirente em relação a imóveis urbanos as certidões de tributos que incidam sobre o imóvel. Não é hipótese, porque aqui é imóvel rural. Poderão ser dispensáveis a guia do IPTU, o pagamento do IPTU para os urbanos, Mas isso deve ficar claro no corpo da escritura. Se cair porventura uma escritura pública de compra e venda, é obrigatório lá na hora passar por tudo isso aqui, Celso. E não se ater só ao esquema, né? Porque você vai usar o esquema, mas você tem que consolidar o esquema nessas disposições, né? O que tem no Código de Normas, que você vai poder consultar, ajuda a gente a lembrar, né? Isso. Alienação, transferência ou constituição de direitos reais de unidade integrante do condomínio, não é hipótese. Quitação do condomínio, mas não é hipótese. O tabelião orienta as partes à possibilidade do adquirente assumir as obrigações pendentes perante o condomínio, que não é a situação. Prova de quitação feita pelo alienante ou procurador é a quitação do condomínio. Transmissão de parte ideal. O adquirente e o transmitente declaram expressamente que a propriedade não se destina à formação de núcleo habitacional, não é a situação. Preservação do princípio da continuidade. Os notários não podem praticar atos relativos aos imóveis sem que o título anterior esteja registrado em nome do alienante. Ok.
Ok. Sem devida autorização judicial, é vedado ao tabelião lavrar a escritura de compra e venda para aquisição de imóvel quando o numerário pertencer a menor e este figurar como comprador. Para aquisição de imóvel quando o numerário pertence a menor e este figurar como comprador. Na lavratura de imóveis rurais, mas que engraçado, ela falou aqui, isso aqui ela estava falando de bens imóveis. Ela fala no subseção 1, bens imóveis. E no 2, ela vai tratar dos imóveis rurais. Essa escritura tem um outro problema. Isso aqui é importante para a gente. Ela não citou. Ah, não, ela citou sim. O número, denominação. Ah, ela citou. Isso que é importante demais no imóvel rural, ô Celso. Número, denominação, área. Citou isso aqui? A área total. Ela copiou todos os dados lá do CCIR. Características, confrontações, a localidade, o município, o número do INCRA e na Receita Federal. Ela colocou o NIRF. Colocou o NIRF e ela colocou o número do INCRA. Ela colocou o NIRF, colocou o número do INCRA e os outros módulos. O módulo fiscal, o número de módulos fiscais e a área, né, o módulo fiscal de quanto, e o número de módulos fiscais e o número do CCIR. Ah, ótimo. Não faltou, não. Estou enganado. Transcrição do CCIR, número, área e módulo. Ela fez aqui a transcrição do CCIR. Eu, inclusive, coloquei aqui, Celso. De roxo, está na foto aí para você ver. É na parte finalzinha lá, antes do 2.2, né? Antes desse ponto, antes do registro que eu coloquei aqui. 2.2. É o segundo 2.2. Antes, a última frase. Inteiro teor da autorização pelo INCRA para desmembramento. Não tinha essa situação. Impossibilidade de apresentação do certificado pelo INCRA, relativo ao último exercício em substituição, será exigido o protocolo de encaminhamento do cadastramento ou recadastramento. Menção de que as partes foram cientificadas de que as obrigações ambientais têm natureza real. Essa é outra coisa específica aí do Paraná, né? Se você não puder ter o CCIR, você tem que apresentar um protocolo de encaminhamento do pedido de cadastramento. Você tem que trazer isso. E você tem que constar aqui também, dizer que as partes foram cientificadas de que as obrigações ambientais têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de eventuais obrigações. Aqui ela não fez menção a isso. Aqui no item ela não fez menção a isso. Aqui o 689 é a vedação à lavratura de escritura pública em área inferior à fração mínima, né? A cessão ou alienação de parte ideal é permitida desde que não caracterize tentativa a burlar a lei. Não estão sujeitos às restrições do artigo anterior, dos desmembramentos previstos no decreto 62504 de 68. Nesses casos, o notado deve consignar no instrumento, não é a hipótese, a pessoa estrangeira. Aí tem aquelas pessoas estrangeiras, né? As regras da pessoa estrangeira, que não é a situação. Isso aqui caiu na nossa prova do Amazonas, você lembra, Celso? Pessoa natural estrangeira pode adquirir somente 50 módulos, funcionar no Brasil. Então, são aquelas disposições da pessoa estrangeira. A soma das áreas rurais pertencentes à pessoa estrangeira física ou jurídica não pode ultrapassar 1/4 da superfície do município. Quando o imóvel, a escritura relativa à aquisição de imóvel rural por estrangeiro constará obrigatoriamente documento de identidade do adquirente, prova de residência no território e autorização do INCRA, se for o caso. Quando o adquirente rural for pessoa jurídica estrangeira ou ela equiparada, deverão constar obrigatoriamente da escritura a aprovação do Ministério da Agricultura, os documentos comprobatórios de sua constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil e a autorização do Presidente da República.
Então, Celso, é isso aqui. Eu acho que ficou muito bom. Como é imóvel rural, né? Como é imóvel rural, a gente tem que fazer com o código aqui, né? Porque o nosso esquema, ele tem, mas ele ainda é um genérico. A gente vai fazendo as adaptações com o que nós tivermos aqui no nosso código, né? Tabelionato de notas. O condomínio, nós não temos aplicação do condomínio, as certidões fiscais e de feitos. Agora, aqui no nosso provimento, é que não tem a necessidade de dispensa daquelas certidões. Você viu? Não achei mesmo. Aqui ela está falando do inventário, divórcio e partilha. Não é aqui. Ata notarial também não é aqui. Na escritura pública de pacto, para fins de conversão, será feita menção à finalidade. SENSEC, autenticação. Reconhecimento de firma. Carta de sentença notarial. Seção 11. E depois tabelionato de protesto. Central eletrônica. Não falou nada, né? Não. Então agora eu vou continuar com o nosso esquema. Esse esquema que eu estou apresentando aqui, que eu vou colocar as frases. Cláusula de transferência, comprovação das certidões de interteor. Aí eu vou colocar aquela frase. Nesse caso, aqui no imóvel rural eu coloquei aqui, ó, certidão de quitação do ITR, dados do CCIR. Ou então certidão, né, do IPTU, se for o caso. Consta aqui. Registro anterior da matrícula, não se aplica, número do contribuinte, município 3.4 tem, e ainda nós temos o 3.5, dados da guia do FUNREJUS. Eu já vou aproveitar e vou só inserir aqui. Inserir linha acima. Inserir linha acima. É o 3.5 aqui. Que eu vou colocar dados da guia FUNREJUS. E aqui eu vou colocar tudo de laranja. Ok. Dado da guia do FUNREJUS. Ficou bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar nisso aqui agora, porque o que eu quero, na verdade, Celso, é o seguinte, que vocês, quando vocês forem fazer o treino na datilografia, para decorar a frase vai ser mais fácil, mais rápido, né? E, na verdade, essa escritura que nós fizemos aqui, esse esquema, Celso, ele vence 6 escrituras. A compra e venda de urbano, compra e venda de rural. A doação de urbano, a doação de rural. A cessão... não é a cessão bem... Mas posso sim usar uma cessão, porventura, caso haja esse negócio jurídico. Não, cessão, na verdade... Não, cessão é de direitos hereditários, né? Cessão é de direitos. A cessão é de direitos. Então, com essa escritura, nós vencemos 4. Amanhã vamos fazer, então, o divórcio. Vamos ficar bem o divórcio. O divórcio é muito fácil. E aí, semana que vem, nós fazemos o inventário. Mas a gente está tranquilo, porque o mais importante é nós termos a estrutura montada. Então, eu vou terminar de fazer isso aqui agora. E aí eu falo para vocês, tá? Depois mande para a gente aí. Tá, daqui a pouco mesmo, daqui mais ou menos 40 minutos, eu termino de fazer isso aqui. Tá bom? Então tá joia. Então tá, Celso. Obrigado. Até amanhã. Amanhã você assiste as aulas às 13 horas? Amanhã eu acho que vai dar tudo certo. Não vou perder o horário, né? Ah, então tá bom, então. Então, obrigado, viu? Então tá. Até mais. Tchau. Tchau.